Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. O título da mensagem: Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos falar juntos? Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor Jesus, nós temos desfrutado, irmãos, nas últimas mensagens sobre o ministério da nova aliança. É a série do alimento diário que estamos desfrutando. Vamos ruminar essas palavras ao longo do semestre. E o Senhor, Ele tem mostrado para nós coisas grandiosas. Nós estamos sendo abençoados, irmãos, com o falar profético que tem de nos levar a avançar juntamente com o Senhor. Se nós aplicarmos no nosso coração as palavras que nós temos ouvido, nós seremos abençoados. A nossa casa será abençoada pelo Senhor e seremos encorajados a avançar. Isso tudo, irmãos, se o nosso coração ele estiver voltado e aplicado nessas palavras. Nós não podemos permitir em nós um coração de incredulidade, não podemos permitir viver a vida da igreja com dúvidas. Por isso precisamos exercitar o nosso espírito, amém? Para que as palavras que nós estamos ouvindo e desfrutando sejam palavras que realmente nos levem a avançar. Nós temos tocado que o ministério da nova aliança é um único ministério. Não são dois ou mais ministérios, é apenas um ministério. E este ministério, irmãos, ele tem apenas uma vontade. Então não são várias vontades, mas é uma única vontade, e essa vontade é a vontade do Senhor. Então a nossa vontade, individualmente falando, ela não pode ser prevalecente. Precisamos permitir que a vontade do Senhor seja feita no nosso meio. Nós podemos ver em Efésios capítulo 4, podemos abrir as nossas Bíblias, versículo 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Senhor Jesus, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós vemos homens dons, que são aqueles servos que o Senhor deu à igreja para poder, irmãos, edificar, para poder aperfeiçoar os santos. Não quer dizer que são irmãos melhores, que são irmãos que estão muito além de nós, mas são aqueles que o Senhor confiou, aqueles que, por serem fiéis ao Senhor e ao dom que o Senhor confiou a eles, através do exercício do dom, esse dom ele se tornou ministério. E agora, esse ministério, ele visa a edificação dos santos, igual nós lemos aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, individualmente, podemos ter ministérios, ministério da oração, ministério da palavra, mas todos esses ministérios, irmãos, são apenas para um só ministério, que é o ministério da nova aliança. E esse ministério da nova aliança, ele visa a edificação do corpo de Cristo. Os irmãos dons, profetas, pastores e mestres, eles estão, irmãos, ao nosso dispor para poder nos aperfeiçoar, para que todos nós possamos crescer em vida, para que todos nós sejamos edificados como o corpo de Cristo. Os irmãos estão percebendo que não é somente um grupo de irmãos, mas que é todo o corpo de Cristo. Todos nós estamos sendo edificados. E este ministério, irmãos, a vontade do Senhor é que nós todos sejamos transformados. Senhor Jesus, para que haja transformação, irmãos, então há necessidade de santificação. O viver da igreja hoje é uma oportunidade que nós estamos tendo para sermos santificados. Dia a dia, o Senhor ele está nos separando. Ser santificado, ser santo, não quer dizer que agora nós somos os certinhos, né? Nós somos os mais perfeitos, somos aqueles que não erram. Não quer dizer isso. Ser santificado, irmãos, significa que dia a dia Deus
Ele está trabalhando as suas virtudes em nós. Por meio de vivermos a vida da igreja, nós estamos sendo aperfeiçoados. Antes éramos pecadores, vivíamos, irmãos, presos nas coisas dessa terra. Antes de conhecermos o Senhor, nós, se formos contar a nossa história, muitos de nós fizemos coisas terríveis aos olhos de Deus. Mas um dia a nossa história mudou, por meio de crer no Senhor, por meio de começarmos a viver a vida da igreja. As virtudes divinas, elas passaram a ser infundidas em nós. E Deus é santo, a vida de Deus é santa. Então sermos santos é porque nós temos a vida de Deus em nós. Não é porque nós não fazemos coisas erradas, mas é porque nós estamos buscando mais da vida de Deus. E quanto mais a vida entrar em nós, irmãos, mais santo nós seremos, mais separado nós seremos. Os irmãos creem nisso? Amém. Quanto mais da vida nós recebermos, quanto mais desfrutarmos dessa vida, mais santificados nós seremos. Senhor Jesus, de certa forma, irmãos, não depende de nós, da nossa capacidade. Nós, na verdade, não temos capacidade alguma. Se você se julga ser forte, ser suficiente, acha que tem força para poder viver nessa terra sem pecar, sem falhar, então, irmãos, infelizmente, se esse for o meu coração, eu sou o mais infeliz de todos os irmãos, porque vai chegar uma hora que eu vou perceber que em mim não há força nenhuma, não há capacidade, irmãos, para nós vivermos a vida da igreja baseado em nosso esforço natural, tentando ser santos. Isso jamais vai acontecer. Podemos ver 2 Coríntios 3, versículo 5. Senhor Jesus, amém. Amém? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, irmãos, não somos capazes nem sequer de pensar coisa alguma. A nossa suficiência vem de Deus. Quando nós dependemos de Deus, exercitando o nosso espírito, nós estamos abrindo a porta, irmãos, para que Deus ele trabalhe em nós. Então não vamos confiar em nós mesmos. Não vamos viver a vida da igreja baseada em nossa capacidade humana. Por mais bom que você seja em algo, ainda assim, você precisa depender do Senhor. Precisa crer que a suficiência vem de Deus, que Deus é quem nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos leva a viver a vida da igreja. Se o nosso coração for esse coração de dependência do Senhor, Deus sim poderá trabalhar em nós, e assim completar a sua obra em nós. Versículo 6 e 7. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, irmãos, o Senhor, mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor ele nos incluiu neste ministério. Como você se sente? Você se sente incluído neste ministério? Você se sente fazendo parte deste ministério? Essa semana vimos que esse ministério iniciou lá no Senhor Jesus. E esse ministério, irmãos, foi passado aos apóstolos, e esse ministério hoje, ele foi confiado a cada um de nós. Então nós fazemos parte deste único ministério. E este ministério não é mais o ministério como da antiga aliança, como na época de Moisés. Moisés ele tinha comunhão com Deus, subia ao monte para comunhão com Deus, e nessa comunhão Deus revelava para ele a sua glória. Quando Moisés descia do monte para ter comunhão com o povo, o seu rosto ele estava resplandecendo,
E quando falava com o povo via, né, o resplandecer do seu rosto, ou seja, eles viam a glória de Deus no rosto de Moisés. Mas, irmãos, naquela época, essa glória, ela era desvanecente. Com o passar do tempo, Moisés, ele tinha que cobrir o rosto, para que o povo, então, né, não percebesse ali que essa glória, ela iria se desvanecer. Senhor Jesus, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, mas agora, já não mais, irmãos, como na época de Moisés. O ministério da nova aliança é o ministério do Espírito, e o ministério do Espírito, essa glória, ela permanece. Quando nós desfrutamos o Senhor, tocamos em Deus, essa glória, irmãos, ela está nos enchendo. Essa glória, ela está sendo infundida em nós. Então essa glória, ela não é passageira, mas ela é uma glória permanente. Quando eu e você desfrutamos realmente dessa glória, as pessoas percebem algo diferente em nós. Elas percebem algo que não há nessa terra, mas é algo que vem lá do alto, é algo que vem de Deus, é a própria glória de Deus resplandecendo em nós. E essa glória, irmãos, ela vai permanecer. Senhor Jesus, versículo 8 fala: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, qual é o ministério que nós fazemos parte hoje? É o ministério do Espírito. E como fazer, irmãos, para permanecermos neste ministério? É exercitando o nosso espírito. Nós vamos ouvir, irmãos, sobre exercitar o espírito até a volta do Senhor, porque é o exercício do espírito que faz toda a diferença. Se eu e você não exercitarmos o espírito, vivendo a vida da igreja de qualquer maneira, irmãos, o Senhor, Ele está falando muitas palavras, está dispensando os mistérios do reino dos céus, mas se nós não exercitarmos o nosso espírito, nós não vamos conseguir compreender o que o Senhor está falando. E essa palavra nessa manhã fala justamente isso, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos compreender o que o Senhor está falando. Vamos permanecer na vida da igreja, irmãos, se seguirmos o falar profético de perto. Se eu e você atentarmos às palavras que o Senhor tem dispensado, nós teremos grande chance de permanecer vivendo a vida da igreja até a volta do Senhor. Você quer permanecer vivendo a vida da igreja até a volta do Senhor? Irmãos, às vezes nós ouvimos assim, né, e não conseguimos tocar no quão precioso é permanecer vivendo a vida da igreja. Muitos já estiveram no nosso meio e já passaram, não conseguiram permanecer. Os irmãos já tocaram que até a volta do Senhor ainda muitos outros poderão não permanecer, e o Senhor também poderá trazer outros para fazer parte. Mas a questão é, irmão, se nós, né, se você irá permanecer até a volta do Senhor. Isso vai depender, irmãos, se eu e você exercitamos o nosso espírito, pois é no espírito que nós permanecemos. Na nossa carne, na nossa capacidade humana, por mais que nós gostamos dos irmãos, por mais que nós gostamos de estar perto dos irmãos, se não for por meio do Espírito, irmãos, nós não conseguimos permanecer. Senhor Jesus, esse ministério, irmãos, é o ministério do Espírito, e é por meio do Espírito que nós permanecemos. Versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Então, irmãos, é de glória em glória. É como subir uma escada, né? É degrau por degrau. Quando nós exercitamos o Espírito, invocamos o Senhor, de maneira prática, irmãos, quando nós vivemos a vida da igreja, servindo na vida da igreja, pregando o Evangelho, orando ao Senhor, essas são maneiras que nós contemplamos a glória do Senhor. E quando contemplamos essa glória, irmãos, não há como nós permanecermos sendo os mesmos de antes. Toda vez que eu e você contemplamos a glória de Deus, uma mudança ocorre em nós, uma transformação ocorre no nosso interior. Não é questão de aparência, não é questão que vamos ficar mais bonitos, né?
ou que as pessoas, vendo o nosso exterior, nós estamos mudando, mas, irmãos, é uma mudança interior que ocorre em nós. Quantos de nós não estamos lutando por alguma coisa, né? Às vezes tem coisas que nos prendem ainda nessa terra, tem coisas ainda que não nos permite a amar mais ao Senhor, como o hino que cantamos, né? Queremos amar mais ao Senhor, mas ainda tem coisas que nos prendem, tem coisas que ainda nos aprisionam. Irmãos, como ser liberto dessas coisas? É contemplando a glória do Senhor. Se você quer ser liberto, irmãos, vai até o Senhor. Ore ao Senhor, pedindo que o Senhor mostre para você a sua glória, pois é a glória, irmãos, é de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Tudo está no Senhor, a nossa salvação, a nossa libertação, o que nós necessitamos, irmãos, é somente o Senhor que pode nos dar. Há muita ajuda no mundo, né? Há muitas coisas, há muitos meios que tenta ajudar o homem. Algumas, né, até de certa maneira conseguem, talvez, ajudar um pouco, mas o que realmente vai transformar o nosso interior, o que realmente vai mudar a nossa alma, é a glória de Deus. Somente a glória, irmãos, tem força, tem poder para poder transformar o nosso ser. Senhor Jesus. Então, irmãos, é de glória em glória, é como subir de nível, né? Nós estamos no nível 1, passamos para o nível 2, e assim nós iremos até a volta do Senhor. Não podemos estagnar, não podemos parar, mas nós precisamos almejar a cada dia, por meio de contemplar essa glória, sermos transformados um pouco mais. Senhor Jesus, esse processo, irmãos, de santificação, nós precisamos buscar a cada dia. Grave bem essa palavra, santificação. Pois é a santificação, irmãos, que vai nos permitir, ao final, sermos glorificados. Vamos ver ao longo dessa mensagem, mas ao final, que Deus tem algo grandioso preparado para mim e para você. E que a vida da igreja hoje é o meio que o Senhor está usando para poder nos santificar. Se eu e você permanecermos neste meio, vivendo a vida da igreja, dia a dia, por mais que talvez você não esteja vendo agora, mas o Senhor, Ele está te santificando. Fala aí para o irmão que está do seu lado, Deus está te santificando. Senhor Jesus. Vamos abrir em João, capítulo 17. Aqui tem algo glorioso, irmãos. João 17. Senhor Jesus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, amém? Vamos ler juntos? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Senhor Jesus. Versículo 4, irmãos. Eu te glorifiquei na terra. Aqui Jesus orando ao Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como eu e você podemos glorificar Deus na terra? É fazendo a vontade de Deus. Jesus glorificou Deus na terra, consumando a sua vontade. O Senhor Jesus ensinou para nós, irmãos, qual é o caminho para que nós possamos ter um viver nessa terra vitorioso e um viver que glorifica a Deus nessa terra. É procurando fazer a vontade do Pai.
Jesus não fazia nada nessa terra sem antes ter comunhão com o Pai. As palavras que Jesus falava eram palavras ditas pelo próprio Pai. Então Jesus, em momento algum, fez uma obra paralela ao Pai, mas aquilo que o Filho fazia era o que o Pai queria. O que o Pai desejava, o Filho cumpria. E assim, irmãos, precisa ser o meu coração e o seu coração. Se nós vivemos nessa terra preocupados com a vontade de Deus, nós estaremos assim glorificando a Deus na terra. E eu e você queremos glorificar a Deus na terra, amém? Nós queremos ser esses que são fiéis ao Senhor. Mas o versículo 5, irmãos, mostra para nós algo muito interessante, ó. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então agora Jesus, isso aqui, irmãos, é as vésperas, né, da crucificação. Nós vemos que Jesus agora ele roga ao Pai que o Pai o glorificasse. Mas Jesus, ele já não era aquele que estava no Pai antes que o mundo existisse. Aqui fala, ó, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então Jesus, ele já estava na glória. Lá em João nós vemos, né, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então esse Verbo, que é o próprio Filho, ele já estava na glória do Pai logo lá no princípio. Mas então por que Jesus agora ele pede ao Pai que o glorificasse? Porque aqui, irmãos, já não é mais Jesus como o Deus Filho, mas aqui, irmãos, está Jesus como o homem Jesus. E Jesus, quando ele roga ao Pai que o glorifique, ele está rogando ao Pai que glorifique a sua humanidade. Jesus viveu nessa terra por 33 anos e meio, como homem, irmãos. Ele viveu nessa terra não como Deus, mas Jesus, ele se despiu de toda a glória. Quando Deus se fez carne na pessoa de Jesus, ele deixou a glória por uma causa, irmãos. Jesus deixou a glória por causa de mim e de você. Jesus, ele se despiu da glória. Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender isso, né? Irmão Pedro, ele compartilhou essa mensagem, irmãos, e nós precisamos de ganhar o sentimento de quão grandioso é isso, de Jesus se despir de toda a glória por uma causa, para poder lutar, irmãos, por mim e por você. Jesus aqui, irmãos, orando ao Pai, pedindo que o Pai o glorificasse, ele estava, irmãos, rogando que o Pai aprovasse o seu viver humano nessa terra, a sua humanidade. Jesus estava indo à crucificação, ele estava indo à cruz, e todo o seu viver, tudo aquilo que ele passou, toda a obra que ele realizou, irmãos, estaria agora sendo avaliada pelo Pai, para que fosse aprovada ou então reprovada. E quando Jesus pede ao Pai que o glorificasse, é para que a sua obra, o seu viver humano, fosse aprovado por Deus, para que nós pudéssemos ser justificados por meio de toda essa obra, Senhor Jesus. E o resultado, irmãos, foi que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu, e Deus atendeu a oração de Jesus. O resultado, irmãos, foi que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, significando, irmãos, que Deus aprovou o seu viver humano, que Deus glorificou o homem Jesus. Então hoje, irmãos, há um homem na glória, e isso é esperança para mim e para você. Nós que vivemos hoje nessa terra, nós estamos tendo a oportunidade de também termos um viver vitorioso, assim como Jesus teve, porque esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele também se tornou o Espírito que dá vida, e hoje entrou para dentro de nós. Hoje, irmãos, Jesus, ele vive dentro de mim e de você, como o Espírito que dia a dia está nos dando vida, e está transformando-nos de dentro para fora. Você talvez não está vendo agora, mas uma mudança, uma transformação está ocorrendo dentro de você.
E um dia, irmãos, nós vamos ver que o resultado será glorioso. Senhor Jesus. Isso, irmãos, é algo que é tremendo e que nem sequer os anjos puderam receber tamanho privilégio que eu e você estamos tendo. Hoje viver a vida da igreja é um privilégio para nós, irmãos. Eu e você, nós estamos vivendo a vida da igreja com essa oportunidade de sermos um dia glorificados por Deus. Estamos no processo de santificação, de transformação, e então, irmãos, chegaremos à glorificação. Você quer ser glorificado? Assim como Jesus foi glorificado, nós também entraremos para dentro da glória do Pai. Senhor Jesus, Hebreus 2. Ó Senhor Jesus, você pode abrir os versículos invocando o Senhor, irmãos. Assim o Senhor, Ele vai também te dando um espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Versículo 1, vamos ler até o 8. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, ou por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então nós vemos que nem sequer os anjos receberam o privilégio que nós estamos recebendo. Por não serem fiéis, eles foram julgados por Deus. Hoje, irmãos, por vivermos a vida da igreja, vivendo esse privilégio de estarmos na vida da igreja, Deus está trabalhando a sua glória em nós, está nos aperfeiçoando. Nós que somos feitos menores do que os anjos, nós ainda assim, irmãos, recebemos um privilégio maior do que eles. Os anjos não podem viver a vida da igreja, os anjos, eles não desfrutam o que nós estamos desfrutando. Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, agarrar essa oportunidade, nos apegar com firmeza às palavras que estamos ouvindo, pois são essas palavras, irmãos, que vão nos levar a permanecer, a viver a vida da igreja. O nosso maior anelo, irmãos, nessa terra, precisa ser viver a vida da igreja até a volta do Senhor. Precisamos sim, estudar, trabalhar, e precisamos procurar sermos os melhores naquilo que fazemos. Se estudamos, precisamos ser os melhores nos estudos. Se trabalhamos, precisamos ser também os melhores lá no nosso trabalho. Mas, irmãos, jamais perder o nosso foco, que é vivermos a vida da igreja. É a vida da igreja, irmãos, que é o melhor em toda essa terra. E é a vida da igreja onde que tudo começa, onde tudo se inicia e é onde que vem a bênção de Deus. O Senhor Jesus também, nós vamos ver aqui no versículo 9, que por um pouco também ele foi feito menor do que os anjos. Versículo 9: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória,
aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Jesus, feito um pouco menor que os anjos, passou por sofrimentos nessa terra, irmãos. Tudo que Jesus passou não foi porque era por causa dele mesmo, mas era por causa de nós, irmãos, era por causa de mim e de você, que Jesus passou por sofrimentos, sendo aperfeiçoado. Ele passou pela morte em nosso lugar. Nós não precisamos morrer, Jesus morreu por nós naquela cruz. Então nós não precisamos ir à cruz, porque alguém já foi por nós. E essa obra, irmãos, Jesus provou essa morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aí vem o ponto-chave, irmãos, conduzindo muitos filhos à glória. Aonde eu e você estamos indo? Deus está nos conduzindo à glória. Eu e você estamos indo à glória. Todos querem ir à glória. Nós precisamos almejar ir à glória. Mas, irmãos, somente um caminho há para nós irmos à glória. E essa glória, irmãos, ela é o próprio Deus. Nós estamos indo à glória, ou seja, nós estamos indo a Deus, até Deus, Senhor Jesus. Eu e você, irmãos, estamos indo para dentro do Pai. Isso é algo glorioso demais. A vida da igreja está nos levando até o Pai. Nós estamos indo até a glória, irmãos. Jesus está nos conduzindo à glória. Então as palavras que estão sendo dispensadas a nós não são palavras vãs, são palavras que estão nos conduzindo à glória. Você quer ser abençoado? Você quer ser glorificado? Irmãos, o caminho é seguir o falar profético, é ouvir essas palavras e aplicar o nosso coração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos lá no João 14, vamos desfrutar ainda mais dessa glória. João 14, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Então aqui, irmãos, não se turbe o vosso coração. Esse João 14, ele é às vésperas da crucificação. E muitas coisas aqui começaram então a clarear para os discípulos. Antes mesmo de Jesus, chegar aqui em João 14, Jesus revelou quem seria o traidor para os discípulos, mostrando ser Judas. E aqui Jesus começa a falar, irmãos, sobre a crucificação. E aqui é a última ceia antes da crucificação. E essa última ceia, irmãos, ela tem um sabor de despedida, porque Jesus estaria indo a ser crucificado. Só que Jesus, ele passa então a mostrar aos discípulos que algo está sendo preparado para eles. E esse sabor de despedida começou a gerar certa tristeza no coração dos discípulos. Versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus passa a mostrar, irmãos, o lugar. Ele fala que está indo a um lugar. Se assim não for, eu vos teria dito, quando eu for e vos preparar lugar. Quando eu for, irmãos, esse quando eu for, Jesus está se referindo à cruz. Jesus estava indo a ser crucificado. Então, quando eu for, o caminho para que ele pudesse ir até o Pai era o caminho de cruz. Mas quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Muitos cristãos julgam que esse preparar lugar são mansões celestiais, né? Que Jesus foi preparar muitas mansões, muitas casas nos céus, para nós então podermos um dia morar no céu. Mas não é isso que o Senhor está dizendo aqui, irmãos. Onde eu estou, estejais vós também. O que Jesus foi preparar? Jesus foi à cruz, seguindo o caminho da crucificação, foi até o Pai preparar algo para nós. Vamos continuar lendo, versículo 16 e 17 agora. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, aqui é interessante, né, que Jesus roga ao Pai, rogando outro Consolador. O Espírito da verdade é o outro Consolador, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Quando Jesus estava aqui falando, irmãos, que Ele iria rogar ao Pai o Espírito da verdade, como os discípulos já conheciam o Espírito da verdade? Jesus fala, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Então o outro Consolador, o Espírito da verdade, é o próprio Senhor Jesus, que viveu com os discípulos, né? Deixa bem claro aqui, irmãos, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então o próprio Senhor Jesus, com o seu viver humano, que foi glorificado pelo Pai, Ele morreu, ressuscitou, Ele se tornou Espírito, e entrou, irmãos, para dentro de nós, como o Espírito da verdade, ou o Espírito da realidade. E esse Espírito é o outro Consolador. Quando Jesus foi, irmãos, ao Pai, e Ele então voltou aos discípulos, e passou a morar dentro dos discípulos. Hoje o Espírito da verdade habita dentro de nós. E esse Espírito, irmãos, ele está fazendo toda a diferença nessa era. O ministério do Espírito é esse Espírito, irmãos, que está nos capacitando a viver uma vida da igreja vitoriosa. Ó Senhor Jesus, voltando no versículo 4 até o 6. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Tomé é aquele irmão que não exercitou o Espírito naquele momento. Eu e você, quando não exercitamos o Espírito, nós somos igual a Tomé. Jesus estava falando essas palavras, mas Tomé não estava entendendo nada. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então Jesus teve que falar mais forte, né? Eu sou o caminho. Irmãos, Jesus está falando conosco, e nós ainda estamos procurando o caminho, né? Ainda não sabemos para onde Jesus está indo, não sabemos o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Aqui está escrito assim, ninguém vem às mansões celestiais. Não está escrito aqui não, as mansões, né, celestiais. Mas, irmãos, ninguém vem ao Pai. Qual é o lugar que Jesus foi preparar para nós, irmãos? É o Pai. A glória. Jesus foi preparar, irmãos, a glória para nós. Ou seja, é o Pai. Para onde Jesus está nos levando? Não é para mansões. Alguns falam assim, né, se você ofertar muito, né, a sua casa vai ser maior. Não é isso, irmãos. Irmãos, o lugar que Jesus foi preparar para nós é o próprio Pai. Jesus está nos conduzindo ao Pai. Por vivermos a vida da igreja, irmãos, que é o caminho. Jesus é o caminho. Nós estamos sendo conduzidos à glória. Estamos sendo conduzidos ao Pai. Ó Senhor Jesus.
Vamos continuar a leitura. Versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí vem Filipe, né? Também outro que não estava exercitando o Espírito naquele momento. Respondeu-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus estava falando, irmãos, e Filipe queria ver o Pai. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, o Pai está no Filho, e o Filho está no Pai, e nós estamos no Filho. E naquele dia nós estaremos no Pai. Esse processo, irmãos, de santificação está nos conduzindo ao Pai. Esse processo, irmãos, está sendo consumado em nós por meio de vivermos a vida da igreja. Às vezes estamos aí vivendo a vida da igreja e achamos que não está acontecendo nada. Irmãos, estamos sendo santificados, estamos sendo transformados, para que naquele dia nós sejamos então glorificados. Vamos ser introduzidos no Pai. Ó Senhor Jesus, o Pai, irmãos, Deus é santo, e Deus, Ele não pode aceitar nada diferente. Deus não pode aceitar nenhuma coisa estranha. Portanto, a vida da igreja está sendo usada por Deus para que tudo aquilo, irmãos, que é estranho, todas as coisas que são contrárias a Deus, possam ser diariamente removidas de nós, para que naquele dia sejamos glorificados. Não pode haver, irmãos, em nós nada deste mundo, né? Não pode haver coisas que são contrárias a Deus. Por isso Deus está transformando a nossa alma. Essa transformação, ela é de dentro para fora. Tudo aquilo que é impuro, toda injustiça, todo pecado está sendo removido. Se eu e você, irmãos, estamos percebendo que há algo estranho em nós, que ainda há pecados, não vamos desanimar, irmãos, porque se você está percebendo que há algo estranho em você, que não condiz com essas palavras, significa que a luz está chegando até você, porque é na luz que nós vemos, percebemos a nossa condição. E se percebemos que há algo, irmãos, que não é de acordo com a vontade de Deus, essa luz brilhou em você, essa luz brilhou em mim, e agora o que precisamos fazer? É nos arrepender, confessar diante do Senhor, porque 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, irmãos, não vamos perder tempo, não vamos perder essa oportunidade, vamos permitir Deus trabalhar em nós. Para que sejamos introduzidos no Pai, nós precisamos ser santificados, e essa santificação vai consumar, irmãos, na Nova Jerusalém. Vamos fechar em Apocalipse capítulo 21, Senhor Jesus, vamos permanecer na luz, irmãos. Apocalipse 21, versículo 1 ao 3, amém? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, a Nova Jerusalém é a consumação de toda essa obra gloriosa do Senhor. Ali estaremos juntos com o Pai.
para sempre, é por toda a eternidade. A Nova Jerusalém, irmãos, será vivida por todos nós cristãos por toda a eternidade. Então, vale a pena ou não vivermos hoje a vida da igreja? Vale a pena, irmão, sabe por quê? Porque antes mesmo da Nova Jerusalém, Deus ainda tem um galardão preparado para cada um de nós. Irmãos, antes da Nova Jerusalém, antes de toda a eternidade, Deus ainda quer dar um presente para você. Você quer receber esse presente? Para recebermos esse presente, irmãos, nós precisamos escolher a cada dia um único caminho. E esse caminho, ele é um caminho apertado, ele é o caminho da porta estreita, da onde nós não podemos mais, irmãos, viver com tanta liberdade, né? Não podemos agora viver aí para poder satisfazer todos os prazeres. Nós precisamos, irmãos, ser guardados neste caminho. Por meio de permanecermos neste caminho, Deus, Ele dará a você um galardão, porque esse galardão, irmãos, será conforme as suas e as minhas obras. Capítulo 22, para fecharmos, versículo 11 ao 13. Amém? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Irmãos, nós não fazemos parte desse grupo aqui, amém? Esse primeiro grupo, ele está descartado da nossa vida, amém? Agora sim, esse aqui é o nosso grupo, amém? O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a